A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, com esses acordes, nós estamos iniciando o primeiro programa deste mês de dezembro, que é um mês diferente, porque as pessoas ficam mais alegres, mais solidárias. Isso porque, segundo informação do mundo espiritual, Jesus, nesse mês, se aproxima da Terra e entre as noites do dia 24 e 25, ele fica bem próximo ao nosso planeta. Portanto, é realmente um mês diferente, mesmo para os indiferentes. Participando deste programa, esse que vos fala, Lidiane Barreto, nosso irmão e filho, João Carlos e Jane Chantre, e também a Cleia Nonato. Então nós vamos dar início ao nosso programa ouvindo a mensagem inicial. Do livro Dinheiro, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, ouviremos a lição Estudando a Riqueza. Não é somente o rico da parábola o grande devedor diante da vida. A fortuna amoedada é, por vezes, simples cárcere. Há outros avarentos que devemos recordar em nossa viagem para a luz maior. Temos conosco os sovinas da inteligência, que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia, os abastados da saúde, que desamparam os aflitos e os doentes, os privilegiados da alegria, que cerram a porta aos tristes, isolando-se no oásis de prazer, os felizes da fé, que procuram a solidão a pretexto de se preservarem contra o pecado, os expoentes da mocidade, que menosprezam a velhice, os favorecidos da família terrestre, que olvidam os andarilhos da penúria, que vagueiam sem lar. Todos esses ricos da experiência comum contraem pesados débitos para contra a humanidade. Lembremo-nos de que o tesouro real da vida está em nosso coração. Quem não pode doar algo de si mesmo, na boa vontade, no sorriso fraterno ou na palavra sincera de bondade e encorajamento, debalde estenderá as mãos recheadas de ouro, porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual e semeia na terra a luz da verdadeira caridade, que extingue o mal e dissipa as trevas. A pobreza é mera ficção. Todos temos algo. Todos podemos auxiliar. Todos podemos servir. E consoante a palavra do Mestre, o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. Senhor Jesus, Deus, nosso Pai maior, estamos aqui mais uma vez reunidos, não só para estudar essas lições imorredoras do Evangelho do nosso Mestre, à luz do Espiritismo, mas também aproveitarmos este momento para emanarmos vibrações de paz, de saúde, para os nossos lares e para toda a humanidade.
que possamos, como já foi dito, neste início do mês de dezembro, estar mais compenetrados nessa necessidade dessas vibrações e realmente fazermos brotar dentro de nós o sentido do Natal, o sentido do amor ao próximo, da fraternidade, que é o que realmente importa, não só para esses dias, mas para nossas vidas. Que possamos assim, Senhor, transformar o Natal num estado de espírito para as nossas vidas. Que assim seja e graças a Deus. Vamos ao estudo da noite. O capítulo é 16. Desigualdade das riquezas. O item é o 8. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito. Pela diversidade dos caracteres e das aptidões que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido, desse ela a cada um o necessário. Já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Vamos aqui parar e vamos ver o que se entende deste ponto de vista, não é? Ser rico é uma responsabilidade muito grande, porque ao partirmos da terra, nos será perguntado o que fizemos da riqueza que foi posta em nossas mãos, se teve algum proveito. Faz-nos lembrar da história daquele rei que colocou 3 denários na mão de um servo, 2 na mão de outro e 1 na mão do outro. Os 2 primeiros, ao devolver, entregou a riqueza multiplicada. Já o último guardou e devolveu a mesma coisa. Assim acontece com muita gente. Não sabe usar a riqueza, faz mau uso dela e terá de prestar conta. É preciso ter sabedoria para usar daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Que a paz permaneça em todos os lares. Ainda sobre esse primeiro ponto, né, a gente gostaria de ressaltar o que nós já falamos no programa passado, que é com relação a essa questão de dividir matematicamente
toda a riqueza da terra para toda a população. Isso não seria possível por dois motivos. O primeiro é que daria, como diz Kardec aqui, uma fração muito pequena para cada um, que não daria talvez nem para a subsistência de cada ser humano. E o segundo é que a própria diferença de aptidões das pessoas faria com que em pouco tempo ela se tornasse desigual de novo, porque, como diz a parábola dos talentos, que a Cleia mencionou, uns vão saber multiplicar e outros vão simplesmente saber gastar. A gente sabe que tem pessoas que são experts em saber gastar dinheiro, né? São os consumidores veterados. Exatamente, né? Sem nenhuma utilidade prática. Então a gente veria rapidamente isso. E outra coisa que Kardec ressalta seria a falta de vontade das pessoas trabalharem. Porque se elas têm o mínimo, e aquele mínimo lhes basta, elas não teriam assim a disposição para querer evoluir, né? E a necessidade, inclusive a necessidade material, a necessidade de conforto que nós temos como seres humanos, né, diferentes dos animais, é o que nos leva a desenvolver a inteligência, né, a desenvolver a ciência, desenvolver as tecnologias, porque a gente está sempre buscando o nosso bem-estar. E através disso a gente desenvolve um dos aspectos que é importante para o espírito, que é o desenvolvimento da inteligência, né? Claro que a gente sabe que ela tem que estar a par com a moral, mas ela é necessária também, né? Então, é através da nossa busca pela satisfação das nossas necessidades e até do nosso bem-estar que a gente desenvolve a nossa inteligência. Porque até um exemplo típico é que tem muita gente que está vivendo só com essa ajuda do governo. Uhum. Não está nem saindo para procurar emprego, né? Vive em dificuldade, mas se acomoda com aquele pouquinho que recebe. Exatamente, é a acomodação, né? É a acomodação que Kardec fala aqui, né? Uhum. Então ele continua o texto dizendo o seguinte: admitido isso, quer dizer, admitido o quê? Se Deus concentra, né, a riqueza em vários pontos, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-las frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e de sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente. Então observe que essa frase aqui é até um pouco forte, né? Uhum. A riqueza é um meio de experimentar o homem na parte moral. E a gente vê que grande parte das pessoas que ficam ricas, e isso nós também falamos no programa anterior, principalmente aqueles que enriquecem muito rápido, levam uma vida que não é uma vida muito recomendável, não é aquela vida que deveria ser o correto, né, de solidariedade, de ajuda, né, de estar sempre procurando fazer algo em benefício do próximo. Então, realmente, como diz aqui, a riqueza é um meio de nos experimentar moralmente. Nós sabemos que tem muitas pessoas que iriam ficar ricas da noite para o dia, por isso, às vezes gastam até o que não podem nessas loterias que existem aí e continuam pobres e gastando um dinheiro que, na realidade, não tem retorno. Né? Ou se ficam ricas que também gastam porque não sabem o que vem fácil, vai fácil, já diz o ditado, né? Não sabem valorizar aquilo que não foi fruto do seu próprio esforço. A grande diferença é essa, né? E isso se reflete a tudo em nossa vida, né? O livre-arbítrio nos permite isso, com que todas as nossas conquistas sejam frutos do nosso esforço. Por isso é que Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Porque se Ele nos concedesse as coisas sem esforço, a gente não valorizaria. Aí, continuando esse pedaço, né? A riqueza é um meio de o experimentar moralmente. Mas como, ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca,
Interessante isso, né? Quando Deus vê que a riqueza está improdutiva na mão de alguém, ele vai deslocar. E a gente vê, às vezes, uma pessoa que tinha uma certa fortuna e, de repente, perde por algum revés da vida, né? Da sua saúde, ou passa pelas mãos dos filhos e os filhos não sabem manter aquela riqueza, né? Então, ela não é permanente na mão de uma única pessoa, né? Ela vai passando de mão em mão até que ela encontre quem saiba utilizá-la bem, né? Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Então, todos nós um dia vamos passar por essa experiência da riqueza como da pobreza, né? Porque são duas experiências que vão nos ensinar a viver, né? Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres porque, sendo Deus justo como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Mas como nem sempre os ricos, né, utilizam a sua fortuna para caridade e abnegação, muitos até já ouvimos isso em conversa de espíritas, né? E as pessoas que estão passando miséria hoje foram ricas em encarnações passadas. Eu costumo dizer que isso não é uma verdade. Pelo menos não é uma regra, né? Não pode ser regra, porque se tem muito mais pobres do que ricos, né? Se todo pobre hoje foi rico no passado, teve uma época que tinha mais rico do que pobre. Isso nunca aconteceu, né? Então, a riqueza é uma prova que Deus coloca na mão de alguns espíritos, né? Mas a regra é que as pessoas de renda média para baixo sempre constituiu a maioria durante toda a existência da humanidade terrena. E até porque a gente aprende muito mais com as dificuldades do que com as facilidades, né? Então a gente tem muito mais oportunidade espiritual de aprender, de evoluir com as dificuldades, com a escassez, né? Porque isso vai fazer, como eu falo aqui, desenvolver a nossa inteligência, o nosso esforço, né? Então a gente passa por muito mais experiências de dificuldade no nosso estágio evolutivo do que de facilidade, que seria a riqueza, né? Então termina Kardec dizendo: deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo, dando-as a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo, assim para acusar a providência, como para invejar os ricos, e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis santuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logo mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei de caridade. Então, até lá, nós temos que ter ainda, durante um bom tempo, ricos e pobres aqui na Terra. Depois, não vai ter exatamente todos iguais, mas não pode haver
pessoas na miséria, na extrema de miséria, enquanto outros estão com fortunas aí acumuladas, né? Muitas vezes até paradas, como diz aqui Kardec em certo momento. A gente pode fazer uma leve ideia do que seja um mundo assim, né, onde não haja tanta desigualdade, mas que todos trabalham, quando a gente vê a constituição de uma colônia como nosso lar, né? Ali em nosso lar, que são espíritos que já pelo menos despertaram para a necessidade de fazer o bem, todos trabalham, independente de ser um ministro ou de ser um resgatador ali das câmaras, aquele que vai ali um banqueiro, né, que vai no umbral para pegar os espíritos mais necessitados. Todos eles trabalham com a mesma boa vontade, independente do cargo em que estão desempenhando, né? Aqueles que têm os postos mais altos, né, não são privilegiados, são pessoas que se dedicam mais, que já estão mais tempo no trabalho no bem e têm uma carga de doação maior. Exatamente. E o André Luiz ressalta isso, né, que os ministros, né, são aqueles que mais trabalham. Né? Exatamente. Né? Não é como aqui que as pessoas abusam do cargo e né, não produzem e colocam os outros para trabalhar no lugar dele, né? Então nós tivemos aqui que essa questão da riqueza é bem interessante e que as pessoas, antes de ficarem inclusive pedindo a Deus, né, para ganhar dessas quantias, e fazendo às vezes até querendo fazer barganha com Deus, né, e pensem bem, e às vezes é melhor a gente viver com pouco, porque o muito sempre é mais difícil da gente administrar. Pelo menos na pobreza a gente sabe quem são os nossos amigos de verdade, né? Na riqueza nem sempre a gente vai saber. E quando o rico perde a fortuna, os amigos saem todos da bandada. Né? Então, queridos irmãos, é isso que nós queríamos ressaltar aqui. E vamos aproveitar também esse mês de dezembro para ouvir um pouco de música que fala de Natal. Mas antes da música, nós temos aqui uma poesia que colocamos como título Pobres e Ricos. Se não existe igualdade em toda a natureza, o mesmo também acontece na terra com a riqueza. Ser rico ou ser pobre, como prova ou expiação, pode ser a alavanca para a nossa evolução. Dinheiro em si é neutro, essa grande verdade. Pode ser bom ou mal, depende da utilidade. Não permitas, portanto, que ele tome seu coração. Utilize-o em tua vida, ajudando teu irmão. Jesus Cristo abençoou da viúva as moedas, ressaltou dos fariseus motivo de suas quedas. Dinheiro não compra o céu, mas pode gerar simpatia, se do que podemos ter, distribuir uma fatia. Há no mundo bem e o mal, a paz e dias de guerra. Por isso é que existem pobres e ricos na terra. E assim, Senhor, debaixo da Tua proteção, nós te agradecemos a oportunidade desses momentos, dessa proximidade com a data que comemoramos o Teu aniversário, e nos sentimos mais felizes, desejando que essa felicidade se expanda a todos os lares ao nosso redor, no nosso ambiente de trabalho, nas ruas por onde andamos, que não seja somente uma data comercial, uma data festiva, mas também uma data de reflexão. Obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco. Que assim seja. É tempo de paz. É tempo de luz. Blim, blom, blim, blom, blim, blom. Faz o sino que traz o Natal do menino Jesus. Que as bênçãos de Deus espalhem no ar o amor para todos os seres.
de paz, é tempo de luz. Blim blom, blim blom, blim blom. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.